Vocês aqui presentes ou em casa, o que iria acontecer. E de alguma maneira serviu isso para juntarmos pessoas. Estas pessoas fazem parte da cena da gastronomia no Alentejo e juntaram-se. Chamámos a esse ajuntamento o pequeno almoço das cozinhas do Alentejo. E nestes últimos 2 anos acredito que conseguimos juntar pessoas, partilhar ideias, alguns receios, algumas expectativas, informações, antecipações e, portanto, acredito que serviu de boa âncora para entre nós podermos partilhar alguns receios, experiências e informações sobre os tempos vindouros. Concordas, José Júlio? Concordo. Está ligado? Já tenho. Já está? Concordo, claro que sim. Não está ligado? Agora já está. Sim, concordo, e acho que estes tempos de pandemia fortaleceu-nos muito e fizemos um grupo mais coeso e mais forte, e acho que a união faz a força. E nestas coisas do Alentejo acho que precisamos de mais participantes e precisamos de mais pessoas ativas, e acho que o grupo está a crescer, e apesar de me parecer que poderia estar mais unido, mas em termos já vamos falar das sobre pessoas, isso. É isso. a gente já lança o tema também, mas acho que o Peixe do Rio do Alandroal foi exatamente o mote para fazermos este grupo. Bom, então, com o devido agradecimento, chamo o nosso anfitrião, o Presidente da Câmara Municipal do Alandroal, o Dr. João Maria Grilo, que nos vai dar uma palavra de introdução e, a partir daí, seguimos com o programa que é dividido em 2 partes. Uma primeira, que é este pequeno almoço das cozinhas do Alentejo, há depois o almoço e temos depois um conjunto de intervenções que daqui a pouco já vamos deslindando. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos. Bem-vindos todos. Quero apenas dizer-vos que para nós é um prazer muito grande ter-vos cá e, sobretudo, ver como se associam a esta nossa forma de encarar a gastronomia local e a ligação que ela tem que ter ao mundo também. Portanto, nós começámos esta aventura da Mostra do Peixe do Rio há 13 anos numa perspectiva de puxar pelas tradições, por aquilo que nos caracteriza mais, que até nos diferencia também, e tentar que isso fosse um motivo de dinâmica económica interna, mas também de atratividade para o exterior. E, de facto, a mostra foi crescendo e aquilo que era já quase uma gastronomia abandonada nos restaurantes e nas casas das pessoas ganhou uma dinâmica nova. Hoje as pessoas têm orgulho em voltar a comer peixe do Rio e têm orgulho em ter peixe do Rio nos restaurantes. Portanto, esse processo já, de certa forma, já foi uma vitória para chegarmos aqui. É claro que eu entendo que não há nenhum processo que viva só das tradições e tem que viver muito de inovação, de troca de experiências e de intercâmbio para crescer e ter dinâmicas novas sempre. E por isso esta colaboração e este envolvimento que nós queremos ter de quem vem com outras ideias, com outras perspectivas, para enriquecer o que nós temos para oferecer, é fundamental em todo o processo. E, portanto, esta partilha que eu espero que aconteça aqui, que já queríamos que estivesse, se não fosse a pandemia, já estaria noutro patamar de desenvolvimento, é para nós importantíssimo em todo este processo. Eu dizia no dia da abertura que o facto de termos chegado aqui, tudo o que temos conversado, discutido, experimentado, os grandes contributos que o Paulo e os chefes da Júlia têm dado para nos ajudar também na nossa reflexão, levam-nos hoje a ter uma perspectiva mais ampla e sentir que temos uma obrigação de ir mais longe. Ou seja, nós, com o Peixe do Rio, já fizemos um caminho, ele está longe de estar concluído, está longe de ser totalmente explorado, mas agora temos que começar a puxar também por outros aspectos da nossa gastronomia local, que correm às vezes o risco também de se perder e que são fatores importantes de identidade local, que estão hoje nas mãos de muito poucas pessoas, que elas próprias também numa idade avançada e num processo de difícil regeneração. Portanto, se não trouxermos pessoas de fora para pegar na produção
dos nossos bolos tradicionais, dos nossos queijos, dos nossos enchidos, etc., teremos dificuldade em mantê-los a todos. Portanto, nós queremos criar aqui no Alandroal um processo que, de certa maneira, seja, em primeiro lugar, uma garantia de que não se perde nada daquilo que foi acumulado ao longo de alguns milhares de anos de experiência. Portanto, em primeiro lugar, fazer a inventariação, a preservação, o conhecimento sobre o que se faz. E, em segundo lugar, ter também depois uma dinâmica, transmitir tudo isso para o território, para os restaurantes, ter uma dinâmica ao longo do ano com os restaurantes. Portanto, nós, neste momento, com o Peixe do Rio, já conseguimos ter alguma... no fundo, nós puxamos, entre aspas, pelos restaurantes para inovarem e para apresentarem coisas diferentes. Mas é um período do ano, portanto, é este período. Portanto, o resto do ano, de facto, as coisas ficam assim um bocadinho semi-paradas. Queremos deixar esse registro e passar para um registro contínuo, uma colaboração contínua. E depois queremos também criar um referencial, e isso, de facto, há locais onde já se faz, um referencial do que são os nossos produtos, para que alguém que decida pegar num negócio sem nunca ter feito nada, mas que tem vontade, que é jovem, que vem de fora e que quer chegar aqui, quer começar a produzir queijos ou quer começar a produzir enchidos, se ter uma base de conhecimento para que nós lhe o possamos transmitir e um acompanhamento também em todo o processo, porque todos sabemos que hoje os processos são relativamente pesados do ponto de vista burocrático e dos financiamentos, etc. Portanto, ter esse apoio também, portanto, para de dentro podermos passar para fora. E acho que é uma experiência que vale muito a pena fazer e que vale muito a pena tentar puxar para o território, porque já não é suficiente. Portanto, é verdade que se tem feito um grande caminho com alguns programas comunitários de apoio a jovens empresários e há associações empresariais e outras que têm feito esse trabalho, mas em conselhos como o nosso, onde as dinâmicas são tão baixas, onde o associativismo é tão baixo também, nós temos que fazer alguma coisa, porque senão corremos o risco de nos próximos 10 anos, perder metade daquilo que temos. E, portanto, é esse o nosso grande desafio que temos pela frente e gostava que, naturalmente, nos acompanhassem nesse processo. Espero que o dia seja proveitoso para todos e que possamos continuar isto durante muito tempo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Falas para este? Eu também passo. Bom, a pincelada dá-se no quadro, o acontecimento tem contexto e o que nós queremos agora, antes de chegar à especificidade do Rio, é falar de enquadramento, de identidade do Alentejo largo espectro, para depois aflorarmos o tema do Rio. Temos aqui alguns membros do pequeno almoço das cozinhas do Alentejo, na plateia também. Como não cabíamos aqui todos, os nossos colegas da plateia que queiram falar, levantam o braço, levam o microfone e fazem a sua participação, ok? Não fiquem tristes, estamos aqui juntinhos. Bom, Zé Júlio, queres apresentar tu aqui os nossos camaradas em palco? Portanto, começo a apresentar os camaradas que estão no palco. Temos o Nuno Portela do restaurante São Pedro, temos o Rui do restaurante Pompílio, temos o Bagulho de Nisa da Taberna da Vila e do Pátio da Vila, Pátio da Festa. Quintal das Festas, temos o Telmo Motinho, temos o Mateus Freire, temos a Margarida Rego, temos o David Brito aqui do Terra Maio e eu queria agradecer principalmente ao Presidente da Câmara, o Dr. João Maria Grilo e à sua esposa Gabriela por nos receberem sempre de braços abertos, bem como a restante equipa aqui presente, sempre com uma grande atenção aos pormenores e este desenvolvimento deste festival tem muito disto, porque nós somos muito bem recebidos no Alandroal e temos realmente aqui uma porta aberta. Aqui no palco começamos pelo Mar Baldé, que tem um restaurante aqui em Évora, o Gonçalo também tem um restaurante em Évora, o Origens, o Filipe Ramalho tem o Pátio Real em Alter de Chão, o António Nobre como é que é? Mar de Ar, Muralha, não, Muralhas não. Mar de Ar, Muralhas. E em Lisboa, como é que se chama? Degustar Lisboa. Degustar Lisboa.
Celestino Grave é neste momento o chefe do São Lourenço Barrocal. A Telma. Não faz mal. É o Telmo e o André, é o André e o Telmo. A Andréa Moutinho, neste momento, juntamente com o Telmo, são responsáveis pela pastelaria da Rayana, que era antigamente aqui doce na Delta. E o César também é pasteleiro. Isto é muito raro juntarem-se cozinheiros e pasteleiros, mas neste momento temos aqui 3 pasteleiros de mão cheia, 3 grandes amigos e 3 pessoas ligadas a este mundo profissional da pastelaria. E, portanto, o César também está no São Lourenço Barrocal, é pasteleiro no São Lourenço Barrocal desde praticamente o início, começou passado um ano e pouco. 2 meses daquilo começar, já não me lembrava. Eu era que contratei e já não me lembrava. Mas... Sim. Sim, já tens liberdade para me interromper. Vice-versa. Portanto, este pequeno almoço dos cozinheiros que já foi dito aqui, começou exatamente aqui neste momento do pastelio no Alandroal em 2020, que depois não se pôde realizar com um grande... talvez tenha sido dos primeiros eventos a serem anulados por causa da pandemia. Foi um grande passo desta Câmara Municipal, porque naquela altura ainda se falava tudo o que é que poderia ser, o que é que não poderia ser, e nós, assim com uma espécie de loucura, fomos todos para a casa do Filipe Ramalho, e fomos todos para a Torre de Palma na altura, e fomos fazer a mesma ao pequeno almoço, e correu bem, e seguido de vários pequenos almoços de cozinheiros. Mas passo a palavra ao Paulo para lançar então o debate que nos traz aqui. Ok. Esses pequenos almoços ocorreram em presença ou de uma maneira virtual? Construímos aqui uma ligação. E como estamos aqui nesta onda de celebração, não sei se algum de vocês quer dar uma palavra sobre o tema antes de entrarmos mesmo. Talvez o Ramalho, que foi a primeira pessoa a acolher aquele pequeno almoço. Como é que foi? Como é que te sentiste de receber ali os teus camaradas, colegas? Bom, então, o pequeno almoço, quando surge, há 10 anos atrás, já surge numa altura em que eu, por exemplo, com o Gonçalo, já tínhamos referido entre nós que fazia falta unificar o Alentejo, ou seja, a parte dos cozinheiros e da gastronomia alentejana, porque nós somos muito amplos no território, ou seja, eu estou-me deslocado num sítio que supostamente é perto de Alter do Chão de Moura, e achava que havia a necessidade de nos juntarmos e de começar a haver partilha, seja para enviar clientes ou para aconselhar uns dos nossos clientes aos restaurantes de colegas nossos, seja para haver partilha, como é agora o caso do Peixe do Rio. O chefe José Júlio, que é um açougue que percebe bastante, e o facto de estar com ele, conseguimos ficar a perceber um pouco mais sobre essa matéria. E nessa altura havia essa necessidade. E quando surge o primeiro pequeno almoço, é quase uma festa. Eu vi que dos 30 que estávamos, toda a gente dizia que era algo que se fazia falta, mas que, no entanto, ainda não tinha havido a iniciativa de ninguém de fazer esse ajuntamento. E eu quero acreditar que o propósito do pequeno almoço na altura, pré-pandemia, era e na verdade acabou por ter um propósito ainda maior, que foi quase aguentar todos nós durante a pandemia. Foi um sítio onde nós conseguimos desabafar, onde nos conseguimos aconselhar uns com os outros, onde conseguimos criar algumas soluções e debatê-las também. E acabou aquilo que era para ser um ajuntamento de cozinheiros para falar de cozinha e sobre a temática da gastronomia e tudo mais, acabou por ser um grande apoio a todos nós para ultrapassar a pandemia. E eu espero que no futuro se recupere essa parte inicial de ser o precursor da nossa gastronomia. Ok. Bom, nós tínhamos um tema central, que era, de alguma maneira, a justificação, mas também o não bater de frente com o momento desafiante. Então, era eu que coordenava, dentro do possível, as discussões, e achámos que a identidade era o chão que pisamos. Ninguém sabia do amanhã, mas sabíamos que tínhamos chão e que tínhamos algo que unia toda a gente que fazia parte, independentemente de ter nascido ou não,
desde que trabalhasse no Alentejo, e houve já cozinheiros que vieram, depois foram trabalhar para outras regiões, e há sempre essa abertura, como é natural. Hoje o grupo tem à volta de 40 pessoas. Mas então, o tema da identidade era a nossa segurança. E eu relembro, e queria agora aqui, vamos aqui começar a desfiar aqui o novelo, relembro-me uma discussão em que estávamos a falar sobre geografia e a geografia do Alentejo versus portanto, os produtos, e eu perguntei a cada um deles uma receita do Alentejo. E então, não sei, há alguém que se lembra dessa discussão? Sim. Gonçalo, agora... Sim, lembro-me de teres perguntado, até porque fomos à costa, não é? E nos lembrámos que o Alentejo tinha costa. Não, eu acho que primeiro não se lembraram. Aí é que está. Ninguém disse uma receita de costa do Alentejo. E eu, como algarvio, aproveitei logo para reclamar. Não há problema, a costa alentejana desce e fica nossa. Ninguém concordou. Mas pronto. Mas foi isso, não foi? E tu, Zé, lembras-te assim de algum momento especial? Se me lembro de momentos especiais... Aquela sardinhada lá no campo? Fizemos, na Comporta, fizemos aquele pequeno almoço fantástico que serviu para cozinharmos umas sardinhas e lembro-me exatamente das discussões e nós temos este grupo no WhatsApp que nos leva muita vez a contactos de fornecedores, a partilha de contactos de fornecedores, a partilha de experiências. O Gonçalo é um membro muito ativo na procura de soluções para nestas coisas da pandemia, da resiliência e dos apoios, dos programas de apoio que existem. É sempre o primeiro a partilhar agora está-me a faltar o termo. Portanto, os apoios. Os programas de apoio, não é? E pronto, e eu acho que aquilo que eu estava a dizer de início, que todos juntos conseguimos ter sempre um acesso a coisas. Por exemplo, semana passada ligou-me o Ruben, Zé, preciso de um fornecedor de peixe do Rio, quem é que é? E pronto, e o nosso conhecimento é mais abrangente, estamos no Alentejo. Há colegas nossos que vêm para Évora que precisam de fornecedores, como por exemplo o Bruno Caseiro. Imediatamente todos partilham fornecedores, todos partilham a experiência que têm em termos do seu fornecimento, e isto até há bem pouco tempo não era verdade. Até há bem pouco tempo todos defendiam os seus fornecedores com unhas e dentes, porque, como sabemos, a consistência do fornecimento dos produtos no Alentejo é sempre um problema. E se nós temos um fornecedor que nos consegue fornecer, nós estamos sempre a pensar quando é que ele deixa de nos fornecer. Se ele tem que fornecer 2, já é mais complicado. Se tem que fornecer 3, já é muito mais complicado. Mas eu gostava de fazer uma pergunta ali ao Baldé, que já está aqui há uns anos no Alentejo, e que é um crítico do peixe do Rio. E ele está aqui na qualidade de ser conquistado, porque ele diz que o peixe do Rio não presta. Se ele já aprendeu a cozinhar peixe do Rio, é como a outra que tem que ir aprender a fazer a sorda. Esse também foi um grande momento. Em primeiro lugar, não sou crítico do peixe do Rio. Eu adoro peixe do Rio. Sou assim crítico às pessoas que criticam o peixe do Rio. Muitas nem sequer provaram sequer na vida. E sou crítico por nós, como cozinheiros, temos a obrigação de trabalhar o produto. Portanto, acho bem termos os clientes darem-nos a oportunidade de conhecer a nossa cozinha e provar o peixe. Não só, é peixe do Rio, não gosto. Eu sou crítico em relação a isso, a esse preconceito. Mas eu diretamente ao peixe, não. Mas acho que ele já mudou de opinião. Acho que sim. Não, estamos não. mais um peixe do Rio. Não. Está a gravar. Está a gravar, no último congresso. Passem as imagens. Já vamos buscar ali uma faca para oferecer ao Baldé. Não. Se calhar Cortar o peixinho do Rio. ou expliquei-me mal. Explicaste. Mas a minha crítica principalmente é essa, que é... há muita gente que nunca provou peixe do Rio, mas também não tem interesse em provar, simplesmente não gosta. Mas não gosta porquê?
Não, eu lembro que tu mencionaste era a dificuldade em vender o peixe do rio Mas, às pessoas. exatamente, é mesmo exatamente por isso. A dificuldade é essa, é que nós temos, as pessoas dão-nos a oportunidade, provem. Depois de provarem não gostaram, ótimo. Mas pelo menos provem, há muita gente que critica e nunca provou. Essa é a minha grande crítica. Sim, sabes que nós fizemos uma apresentação do Peixe do Rio em Lisboa este ano, em que nós convidámos o João Sá e o Vítor Adão e eu próprio, e fizemos algumas conquistas a nível de pessoas que eram, como o Paulo também está aqui com coisas, mas também ele também. Não, eu era, o Peixe do Rio é. Eu duvidava. Eu duvidava que fosse bom, porque é um homem do Algarve, está habituado a comer carabineiros ali da Espanha. Não, sardinha assada e carapau frito. Mas é muito importante isso que tu estás a dizer, mas exatamente, acho que essa viragem da cabeça das pessoas também parte dos chefes. Não é só chegar, agarrar numa carne, fritá-la e frita até este dedo sabe bem. Aí entra o nosso trabalho. Aí entra o nosso trabalho. Por isso é que nós estamos aqui hoje, é para, exatamente para percebermos isso. Não é? Ok. Bom, já viram que isto aqui corre sangue, que é para ninguém se deixar dormir. Foi há pouco referido pelo Presidente um tema especificamente em relação ao Landroal, mas que a nós também nos interessa largo espectro e que tem que ver com o tema da tradição. De que maneira a tradição existe como um esclarecimento ou um travão? César, és pasteleiro, tu trabalhas em cima da tradição, achas relevante, achas que é preciso construir uma nova tradição? De que maneira é que a tradição, no teu caso, como é que vês pastelaria e tradição no Alentejo? Depois és tu, André. Eu como pasteleiro, como padeiro também, como alentejano 100%. Sou de Arguengos, fui crescido em Arguengos a vida toda, depois estive em Lisboa e voltei. Ouve-se bem? Eu só vi melhor. Não sei se agora vai fazer feedback. Vai fazer feedback? Vamos lá, eu estava a dizer que sou natural de Arguengos, toda a vida fui cresci e vivi em Arguengos. Para além de ser filho de um pai que foi padeiro 50 anos, portanto, a tradição para mim, eu nasci com a tradição de fazer o pão alentejano, o verdadeiro pão alentejano. Acima disso tudo, sou licenciado em História, portanto, ainda mais sou daqueles que preservam as tradições, a cultura e a nossa história. E a verdade é que sou um grande defensor dos nossos produtos. Para mim não faz sentido fazer macarrões aqui. Já vamos perguntar à André se ela acha mesmo. Então ainda se pode fazer macarrões de uma coisa daqui? Pode, mas eu defendo, nós ali no hotel defendemos muito o local, o produto. Tentamos fazer sempre o regional. Eu tento fazer sempre o regional. Gosto de macarrões, como é óbvio, mas não, acho que temos que adaptar também as nossas coisas ao local e não estar sempre a exportar ou então, na tua visão, tu trabalhas em cima da tradição? Sempre em cima para manter ou para mudar? Para manter, para atualizar também. Os dois caminhos, então? Acho que sim. Nós temos que se adaptar, temos que manter, mas temos que se adaptar também um pouco ao gosto de que se pede, mas dentro daquilo que é nosso. Manter e adaptar. E nessa adaptação, o macarrão já é demais para ti? Não, mas podemos não chamar macarrão, mas podemos chamar suspiros, não é? Está bem. André. Boa tarde. Bom dia. Faz macarrões? Faço. Então, mas espera lá. César, também fazes? Claro que faço, mas não quero dizer que agora não preciso. Para mim pareceu-me que o macarrão para ti já fosse uma loucura. Acho que é importante o equilíbrio. A tradição, sem dúvida nenhuma, é muito, muito importante. Mas a verdade é que se não vender, deixa de fazer sentido. Temos é que passar ali, talvez a ideia do peixe do rio, educar as pessoas. Se me disserem assim, André, não faz sentido um macarrão no Alentejo. Assim de rompante, não é? Há tanta coisa boa para nós comermos no Alentejo. Mas se o cliente o quiser, nós sabemos fazer, é importante. Eu falo isso, mas, por exemplo, aqui em 6 anos estou num hotel, nunca ninguém me pediu para fazer macarrões, percebes? Virgílio, toma atenção que eu a seguir vou porque não faz sentido nós estamos a fazer um produto que não é nosso. Eu costumo brincar, por exemplo, com o folhado alentejano. Eu costumo dizer que quem inventou as massas folhadas foram os alentejanos, não foram os franceses.
causa do folhado alentejano. Mas, e isso é aquele produto que eu gosto de ter, e nós temos sempre um pequeno almoço, ou as espadinhas, ou os bolos com torresmos, ou queijadas. Acho que devemos ir mais, tentar manter isso, podemos dar um refresh, fazer umas coisas mais bonitas ou diferentes, mas manter mais o sabor, porque os sabores estão-se a perder todos. O pão, o sabor do pão não é a mesma coisa que era... Eu não consigo fazer pão como o meu pai fazia pão há 30 anos atrás, porque os trigos são diferentes, a água é diferente, o clima é diferente, e se nós formos sempre adaptar, qualquer dia perdemos completamente. Ok, então parece-me que partilham os dois a mesma ideia. Não é? Só que tu de alguma maneira queres prolongar o que existe, com alguma conexão mais forte à tradição, até porque és daqui. A Andreia, que veio lá da linha do Estoril e que fez a sua formação no estrangeiro, quer fazer a mistura dos dois e agora segura se calhar mais noutras bases que ela tem, enquanto vai aprofundando nos temas do Alentejo. Sem dúvida. Ela faz um bocadinho inverso ao meu. Ela está a tentar adaptar-se mais ao Alentejo com os conhecimentos que ela tem, e é o contrário, é parte do Alentejo para uma coisa mais... É a diversidade, é a beleza da coisa. Esse tema que falaste, quem inventou a massa folhada? Aqui o professor Virgílio já estava ali a saltar da cadeira, porque como homem do Norte tem os pastéis de Chaves e tem ali muita coisa que historicamente, há 5 mil anos atrás, o Alentejo era a zona mais povoada do país. E segundo a NASA, o Alentejo, a vida começou no Alentejo. A vida começou no Alentejo. César, deixa lá agora a André falar. Não, só para dizer que estou cá há 2 meses, faz 2 meses, e a primeira coisa que me pediram foi um macarrões. Por isso, é claro que acho que passa... Ricardo, se calhar desligávamos estes microfones de cima, já, porque estou a sentir aqui e ficamos só com o irmão. Mesmo vindo de Lisboa, de Cascais, de França, uma coisa se tem mantido ao longo, que é a educação. A educação não só de nós próprios, evoluímos como profissionais, mas como do consumidor que nós temos à nossa frente. E acho que isso é o mais importante e o que nos devemos focar, porque uma pessoa se vem ao Alentejo e quer comer as coisas típicas do Alentejo, que é uma maçaricaia, uma encharcada, uma barriga de freira, e depois não temos quem saiba fazer, que isto também era um ponto importante que eu queria falar, é que as pessoas realmente não sabem fazer. Acho que aqui concordamos os dois, não é? A falta de pessoal, a falta de formação, e é isto com que eu me deparo, só cheguei aqui há 2 meses, atenção, que não quer dizer que em Lisboa esteja melhor. Não quer dizer que em Lisboa esteja melhor. Em Lisboa há mais pessoas, logo mais recursos. Por isso estamos aqui no intermédio. E a verdade é que as pessoas, quando vêm ter connosco pasteleiros, e principalmente falo por mim, vêm-me pedir logo diretamente estas coisas, que é o que está na moda, que é o que as pessoas veem na televisão. Agora, porque não chamar um suspiro ou fazer aqui uma transformação, que eu já vi que aqui no Alentejo gostam muito mesmo, muito de suspiros. Isto é uma coisa que não tinha noção, eu não tinha noção, que os suspiros são uma coisa tão importante, vá por assim dizer, aqui no Alentejo. 2 pontos que falámos, tanto na educação das pessoas a comer o peixe do rio, não é? É a mesma coisa com a pastelaria alentejana, ou seja, mostrar às pessoas que pode haver transformação da pastelaria, não perdendo a sua identidade nem a sua essência, obviamente. Vamos continuar com a canela, com o limão, com os ovos, com esta que acaba por ser Portugal inteiro, dependendo do ponto de açúcar ou da forma como nós lhes damos a... Mas um pouco como os cozinheiros é difícil a partilha, entre os pasteleiros ainda é muito mais difícil, porque a receita é o essencial para nós. Enquanto os cozinheiros podem pôr uma pitada disto, uma pitada daquilo, nós as receitas. E as pessoas mais antigas, eu lembro-me. Ora, moços, temos que mudar de tema. Senão os pasteleiros dominam. Parte do meu papel é este, depois os temas alongam-se. O Virgílio, pode vir aqui ao palco. Então, temos também, por vezes, convidados que são especialistas. Quer dizer, estamos a falar de um tema que achamos que é bastante relevante a partir da pastelaria, falar de tradição e de que maneira pode ser relevante manter a tradição ou alterar a tradição. O Virgílio Gomes tem livros escritos. Sim, tem que ser por causa das câmaras. Estamos aqui live in direct.
E então, o que eu pedia ao Virgílio é uma pequena opinião, pequena, porque quem sabe muito por vezes partilha muito, sobre este tema, Virgílio. A tradição é uma prisão ou é um ponto de partida? Quando dizemos prisão, quer dizer que vamos manter as receitas ou podemos alterar um bocadinho? Bom dia, muito obrigado. O meu cachê só poderia falar à tarde, não era de manhã. É para ir aquecendo. Mas a tradição é uma dinâmica. E a tradição, por princípio, é uma coisa que se repete. Eu estou sempre a falar com os chefes de cozinha, que estão sempre, todos os dias inventam receitas, e eu quero a tradição desta receita. A receita tem que ser repetida. As receitas que inventaram há 20 anos. Eu ando a fazer um estudo das receitas inventadas desde os anos 80, para ver aquelas que já ficaram no imaginário das pessoas no seu consumo, que aí é que vem ter tradição. Mas a tradição, como eu comecei por dizer, é um processo dinâmico que não pode parar. Agora, o problema nos pratos, nas receitas tradicionais, é quando se introduzem elementos fortes que criam uma ruptura e que alteram a própria receita. Vejam o macaron. Os macarons, teoricamente, nasceram na Toscana no século XVI e XVII. Os primeiros macarons em França são biscoitos. Em 1817, há dois grandes chefes de cozinha franceses que publicam receitas de macaron à portuguesa. E depois veio José Fabre, em 1894, que fez o primeiro dicionário de cozinha universal, onde tem os macarons à portuguesa. E o que é que distingue o macaron à portuguesa dos biscoitos, que ainda não é o que hoje em dia conhecemos como macaron, que esse só nasceu em 1862 na pastelaria La Durée. Onde eles já trabalharam? E que, a André e o Miguel. inicialmente em Paris, não se chamavam macarons. Eram os parisienses e eram os docinhos de 2 pisos. E depois, o macaron, que é um termo tradicional, que vem desde o século XVI, e que sempre se chamou o biscoito, de repente assumiram os parisienses, porque era mais fácil, é que mais modas, é mais fácil chamar-lhe assim, e aí ficaram os macarons, e hoje em dia ninguém fala, a não ser na Toscana e em algumas zonas em França, de interior, continuam a fazer o macaron biscoito. Portanto, este é um exemplo, falou-se, por isso que eu queria falar de Portugal, e em Portugal eu tenho uma raiva terrível, e ando sempre a batalhar contra a modernice de juntarem vinho às amêijoas ao pato. Há um chefe que me disse, assim disfarçamos quando a ameixa não é boa. Outros, é que os espanhóis fazem assim, consomem muito. A ameixa ao pato, a primeira receita conhecida é dos anos 20, portanto já tem 100 anos, e só a partir do final dos anos 80 é que se começa a juntar vinho. Agora, eu outro dia fiz uma crónica maldosa em que perguntava aos restaurantes que têm ameixa ao pato, que juntam vinho, que ele obriga que eles assinalem que têm um produto que é alergénico, que é o vinho que são os sulfitos. Portanto, quando juntam o vinho, tem que pôr o sinal que tem um produto que pode provocar alergias. Isso ninguém faz. Portanto... Azeite ou manteiga? Pergunta o Zé. Azeite ou manteiga? Isso aí já é mais discutível. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Eu acho que o vinho faz uma ruptura. A substituição da gordura, nem tanto. E nós temos, pessoal, o prato de bacalhau mais sofisticado que existe em Portugal, nasceu em 1947 e leva 3 gorduras. Leva azeite, leva manteiga e leva banha de porco. E são juntas na frigideira as 3 gorduras para depois saltear o bacalhau. Qual é o prato? O bacalhau espiritual, que é muito mal feito nas Pronto, frigideiras. tá bom. Tá bom, a tradição já chega. Está muito bom. Muito obrigado. Ele sabe muito. Enciclopédia com pernas. Então, há uns anos atrás descobri há um francês que é um mestre na cozinha que inventou uma receita que se chama Colin. Michel Bras, inspirou o mundo inteiro, aquilo foi subvertido de uma maneira. Vocês provavelmente conhecem como petit gâteau. Né? E que tem diferentes maneiras de fazer, hoje, nos dias de hoje, e até já se compra feito e põe-se no micro-ondas e pá! Não é? Mas há uns anos atrás eu organizo o Congresso dos Cozinheiros e há aqui um alentejano que ele não tinha a presença física no Alentejo que tem agora, tinha no coração, e foi ao primeiro Congresso dos Cozinheiros, há 17 anos, era uma criança ainda, apresentar uma receita que era uma açorda em forma de colã.
Celestino, olhando para esse dia, nessa altura, tu já estavas a querer construir o novo. Como é que tu te vês enquanto pessoa e enquanto profissional? E compara-te, naquela altura fizeste uma Açorda, depois foste para aqui, para ali, para Macau, e agora estás cá no Alentejo outra vez. Oferece-nos lá aí uma reflexão sobre a cozinha alentejana e contemporaneidade a partir do teu colã da época. Ao menos o Celestino sabe fazer a sorda. Sem fazer as ações. É uma private joke. Até porque... Mete o microfone um bocadinho. Eu acho que aqui o principal é sempre as nossas memórias. E é o que está cá dentro. E a nossa evolução enquanto seres humanos e profissionais, na nossa área, principalmente gastronómica, é sempre aquilo que nós comemos nas nossas casas e as nossas tradições. E isso é uma memória que fica, de facto. E só nos vamos apercebendo isso conforme vamos tornando um pouco mais velhos, um pouco mais maduros e amadurecendo a nossa maneira de estar. Na altura do congresso, a cozinha estava, toda a gente tentava fazer sempre uma coisa diferente e vanguardista e estar um bocadinho à frente do tempo. Se calhar, passados estes anos, eu vejo-me um bocadinho mais terra a terra e fazer uma cozinha mais de conforto, até porque... Mas então aquilo foi a mais? Foi já uma loucura? Eu acho que mais sim, calmo? foi uma loucura. Foi uma loucura? Foi. Olha, dos poucos pratos que eu me lembro em 17 anos de congresso. Foi uma loucura. Não quer resultou? dizer... É? Foi uma loucura porquê? Porque agora já não me vejo a servir aquilo nem a fazer Ainda aquilo. bem. Mas porquê que foi a loucura? Só porque não te vês a fazer? É mesmo, isso é uma opinião pessoal. Se calhar estás velho. Não, acho que não. Estou mais maduro. Podia Estou mais maduro. E é um bocadinho isso. E também as experiências que tive a nível internacional, passando por um país lindíssimo que é Moçambique, tem relações gastronómicas Já com o nosso... esteve no famoso Hotel Polana. Exatamente. Onde eu ouvi falar no Mata Bicho, o Mata Bicho só ouvia falar no Alentejo e lá diz Mata Puxar. Quer dizer, a ligação que há entre... É fantástico, foi um país fantástico, passando também por Moçambique, por Macau, onde a cozinha que me pediram para fazer foi uma cozinha de conforto, onde, claro, coloquei um bocadinho os meus conhecimentos e aquilo que é as minhas raízes, que é o Alentejo. E voltando aqui um bocadinho à senda do peixe do rio, as memórias que me traz o peixe do rio e que agora, se calhar, os miúdos já não o fazem. Era sempre levantarmos às 7 da manhã para ir à pesca com um grupo de amigos de bicicleta, era aprender a fazer o canal com o meu avô, que já faleceu, para apanhar pardelhas, que começava a altura a partir de abril, íamos fazer e colocar a rede na ribeira, que era para comermos o peixe na Sexta-feira Santa, o peixe do rio. É um bocadinho isso, as minhas memórias. Qual é a dificuldade que eu vejo aqui? É sempre, por vezes, o sabor. Pode ter um peixe do rio, que às vezes sabe ao outro, e as espinhas, não é? Ninguém gosta de comer espinhas, ninguém gosta de estar, desculpem a expressão, a cuspir as espinhas. Aí, nós, enquanto cozinheiros, temos que dar aqui a tal evolução, mantendo a tradição dos nossos conhecimentos e sabores, mas sempre fazer uma evolução, não é? A pandemia, felizmente ou infelizmente, acho que foi mais felizmente para estar com os meus 3 filhos e conhecê-los a sério, que andava sempre... Descobriste que eras casado e que tinhas filhos. Exatamente. Aconteceu com muita gente. Espera. E eles adoram pescar e passámos momentos muito, muito felizes. E um deles era sempre o peixe. E a maneira deles colocar a comer peixe era ter paciência para despenhar as carpas e os barbos e fazer filetes e fritar. Uma coisa super simples. E os miúdos adoraram aquilo. Portanto, nós temos que evoluir, mas temos que manter as nossas bases. Eu nasci numa vila que, graças ao território que tem 2 grandes afluentes que vão ter ao Sado, que é a ribeira do Rio Charrama e a ribeira das Alcaças. Portanto, e há ali muitas barragens, e a pesca sempre fez parte e o peixe sempre fez parte da minha infância. E o meu pai ensinou, o meu avô ensinou, o juntar o hortelã da ribeira, os poejos, para tirar o sabor, o bom tomate, o bom pimento, que é para tirar o sabor mais agreste do peixe. Portanto, neste momento vejo-me a fazer uma cozinha onde os sabores, a tradição tem que estar lá, a gente tem que se identificar. É claro que depois temos que evoluir, temos que criar aqui, é como sou Virgil, a tradição é sempre uma evolução, não é? Daqui a 100 anos há de haver alguém a fazer
se calhar um colando de peixe do rio, não sei. Outra vez. Olha, O António. Espera aí, deixa-me só dizer, bom, como já viram, eu sou um bom moderador, eu pergunto o que me apetece e eles respondem o que querem. Pode não ter nada a ver. Pronto, passa lá aí ao António Nobre. O António Nobre nasceu em Beja, trabalhou em Évora, trabalha ainda em Évora e foi conquistar Lisboa agora. Como é que tu vês essa evolução de produtos Alentejo em Lisboa? E como é que tu vês, por exemplo, ontem tínhamos um chefe que dizia que tem que comprar massa de pimento dos Açores porque não tem massa de pimento alentejana de qualidade em Lisboa. O Sr. Steve está logo a fazer má cara porque ele tem uma fábrica de massa de pimento e o sonho dele é produzi-la para Lisboa. Mas como é que tu vês esse encaminhamento de produto, nomeadamente o peixe do rio, para Lisboa? Bem, os produtos que nós gastamos em Lisboa são os produtos que levamos aqui do Alentejo. Estás-te a referir à massa de pimentão, nós levamos daqui do Alentejo. Claro, mas referir à massa de pimentão e todos os outros produtos, como é que são recebidos pelo cliente lisboeta? Como é que são? Bem, muito bem recebidos. Porque há muito esta ideia de que a gente, para comer bem, tem que ir ao Alentejo. E o Alentejo, em Lisboa, tem agora um representante de peso que és tu, mas como não, tem o Magano, tem outros restaurantes, o Galito, tem, se calhar esquece-me de alguns ali para Alvalade, que há ali coisas muito boas, mas restaurante, quem quiser comer restaurante alentejano em Lisboa, diz sempre que não há nada de jeito. Mais ou diziam. Não, nós, por acaso, tem tido uma aderência muito boa em Lisboa. E as pessoas procuram-nos mesmo por ter gastronomia alentejana. Se calhar sou o único restaurante alentejano que tem mais pratos alentejanos em Lisboa. Estás-te a referir a outros restaurantes, mas é que eu conheço também, mas garanto que é o que tem mais restaurantes de referência da cozinha alentejana. E peixe do rio? Peixe do rio também vou ter, mas digo-te uma coisa, o peixe do rio consome-se mais aqui do que lá. É verdade. Depois também se não houver oferta, não é? Exatamente, tem que haver oferta, mas as pessoas quando vêm de Lisboa, eu sinto isso, quando se vende de Lisboa para o Alentejo, as pessoas procuram comer comida alentejana, claro. E tenho a certeza que vende-se mais peixe do rio aqui do que lá. Sim. Eu, na semana passada, com o meu amigo Nuno Portela, o meu amigo Rui Pompilina foi, porque no dia antes tinha estado a trabalhar de noite, fizemos um jantar no Tomba Lobos, em que eles, o Nuno Portela tem o restaurante lá em Gamaior de São Pedro e tem carnes maturadas. E eles todos estavam à espera, no fim, que aparecesse um chuleton. E foi uma sopa de ovos de peixe do rio com já um peixe frito. Foi peixe frito. E no fim, quando eu disse, vamos agora comer carne, toda a gente disse, pá, nem pensar, isto estava tão bom, já não quer comer. Acontece-te o mesmo com o peixe do rio em Lisboa? Sim, as pessoas quando provam, gostam. O único problema é o que nós sabemos que é as espinhas do peixe. Aquela história do lodo, sabemos que as ervas aromáticas, que a hortelã ribeira e o poejo, se a erva for bem aplicada na dose certa, que aquele sabor sai. E nas ameixas de abelhão pata é os coentros de vinho branco. Mas de abelhão pata é com o salvaginho. Deixa-me só te dizer uma coisa, que não tem nada a ver, mas tem. A tradição acho que se tem que manter sempre. E a inovação também faz falta. Mas, e o meu maior receio é esse, é que cada vez a tradição está a desaparecer mais. Não achas que é por muito... Por exemplo, eu agora vou falar noutro prato que não tem nada a ver com o peixe do rio. Falamos sempre nas espinhas, e as espinhas é sempre um problema. As migas com entrecosto também têm ossos, e as pessoas estão habituadas a cuspir o osso do entrecosto. E há aqui um tema muito engraçado em relação aos ossos, que é o seguinte. Qual é a primeira parte... Isto não é para faca. Qual é a primeira parte a desaparecer num leitão? Costelas. Qual é a parte mais criticada num encebado de borrego? Costelas. Não faz muito sentido, não é? Se a parte que é mais apreciada num prato, noutro, é desapreciada. Se eu servir um encebado de borrego só com costelas, as pessoas vão dizer, mas isto não tem carne, não é? Isto é só peles e só gordura, já me aconteceu. E acontece-me em Lisboa isso também. Acontece isso, acontece, sim. Tanto quanto estou a dosear... Como é que nós conseguimos virar esta mentalidade? Para um alentejano é fácil, mas para uma pessoa que não é alentejana é mais difícil. É como estás a dizer, onde é que está a carne? Bom, seguimos. Nestes 2 anos nasceram crianças e também nasceram espaços físicos.
O Ramalho, que estava num lugar, entretanto passou para o outro e no meio da pandemia abriu um restaurante ali ao pé do sítio onde trabalhava e começou a trabalhar no outro lado. Explica lá esta confusão que eu acabo aqui de apresentar. Então, o meu restaurante é Alter do Chão e eu já lá moro há 7 anos e a confusão porque a minha mulher é de lá. Acontece que, acho que com o curso da vida, nós interrogamos qual é que é o caminho que queremos seguir e onde é que queremos chegar. E eu cheguei a uma altura que achei que o caminho que estava a seguir já não me identificava com ele, ou seja, fazer uma cozinha, digamos, uma tentativa de alta cozinha, já não era aquilo que me satisfazia, principalmente pelo ambiente em que eu estava inserido, ou seja, eu estava no coração do Alentejo e com uma série de produtores em volta e de produtos endógenos de excelência e eu não lhes estava a dar o uso a 100%. Ou seja, eu, para tentar transformar um produto base num produto final que eu queria, tinha que o mascarar muito até chegar lá. E a minha essência sempre foi a cozinha tradicional alentejana, que foi onde eu cresci e onde eu aprendi a cozinhar, porque os meus pais também são cozinheiros. E chega a um ponto que sinto que faltava gente nova a fazer e a cozinhar o que é o tradicional alentejano. Ou seja, estava tudo a seguir um caminho da modernidade e eu quis meter um travão e... Põe lá datas nisso, que é para a gente perguntar a seguir se tremeste muito. Não percebi. Põe datas aí no acontecimento para te perguntarmos se tremeste. É que abriste um restaurante em plena pandemia. Sim, e abri o restaurante 12 de maio do ano passado e isto começou em fevereiro também do ano passado, ou seja, fez agora um ano que começou esta aventura. A questão da pandemia meio que teve que ser para mim teve que ser uma questão acessória, ou seja, nós quando abrimos um restaurante sabemos as condições que temos, não é? Ou seja, se o espaço é grande ou pequeno, se dá para meter X mesas ou menos. E neste lado tive também de ter em conta, ok, estou numa pandemia e tenho que me precaver sobre isso. Tive a vantagem, o pátio que dá um nome ao restaurante é um pátio amplo, ou seja, consegui sobreviver nas entrelinhas das imposições que havia, ou seja, eu já durante o verão nunca servia no interior, servia sempre no exterior, evitava uma série de questões com os certificados e tudo mais. E meio que acho que isto às vezes é uma questão de perspectiva, não é? A pandemia era inevitável e acho que prender-nos isso, deixar a pandemia prender, nós seguimos a nossa vida, era complicado. E posso passar isso também para a parte pessoal, porque também tive um filho este ano. Filho esse que já estava que foi adiado por causa da pandemia, com medo dos hospitais e tudo mais, mas da mesma forma chegou a um ponto... Como é que se adia um filho? Então, eu acho que há os filhos planeados e os não planeados, não é? E neste caso era planeado, só que a meio de uma pandemia, ou no início da pandemia, havia uma série de queixos de ir para um hospital e o pai não podia assistir. Mas pronto, acho que isso também se tem que ter em conta. Foram 2 filhos, não é? 2 filhos. Não, já tinhas um, já tinha um e agora mas tiveste 2 filhos, que foi o restaurante e o filho, de facto. Sim. Foi com grande orgulho e grande prazer que recebi o convite do Gonçalo Queiroz para fazer parte de uma confraria, que é a confraria do Alentejo, a confraria Gastrónomos do Alentejo, não é assim que se chama? A minha pergunta para o Gonçalo é uma pergunta, as minhas perguntas são sempre assim um bocado esquisitas, não é? Não. Achas que nós conseguimos... Eu sou muito crítico das confrarias, acho que as confrarias podiam fazer muito mais principalmente pelo nosso património gastronómico e pela tradição. Pois, exatamente. E se calhar fiz mal em aceitar. Não fizeste nada. O que é que tu achas que nós jovens, porque eu tenho 50 anos, tu tens 30 e pouco, conseguimos trazer de novo a essa mentalidade imposta em que se defende a tradição, mas depois serve-se merda nos capítulos? Sim, é uma boa questão. E eu vejo também muitos exemplos que se fazem de coisas lá fora. Também, por exemplo, os franceses foram muito inteligentes porque começaram logo, acho, na fonte destes problemas de que estamos a falar, de
com medo de se perderem as tradições e com medo de se perderem os sabores e com medo de se perder a nossa autenticidade. Então entraram nas escolas. Entraram nas escolas chefes de cozinha e foram mesmo chefes que foram aplicar a mudança das emendas. Eu vejo muito, por exemplo, as porcarias que dão aos miúdos nos refeitórios, que não devia de ser assim. E, por exemplo, hoje temos aí um produtor, a Terra Mãe, que tem hortícolas e tem uma horta fantástica. Porque é que não existe este contacto de proximidade de trazer os produtores locais? Porque é que não incutimos já nos jovens, já nas crianças, estes sabores? E assim estamos a fazer a tal economia circular e ajudar-nos uns aos outros, porque utilizamos os produtos e tudo bom que temos ao pé de nós. Podemos começar a introduzir o peixe do rio na alimentação das crianças, nem que seja em escabeche ou frito ou por aí, e as crianças vão se habituando ao sabor, vão se habituando, como o Celestino estava a dizer, os jovens começam-se a interessar pelo sabor, pelas coisas, porque nós somos cozinheiros e conseguimos, o nosso trabalho é dar a volta a esses problemas, a essas coisas. Portanto, temos que agarrar nesses exemplos, que eu acho que são exemplos bons, coisas que se fazem lá fora, e nós, enquanto portugueses, e enquanto alentejanos, temos todo o interesse em fazê-lo, porque não queria estar outra vez agora a repetir-me outra vez. Daqui por 20 anos estamos a meter uma geração à nossa frente que vai continuar com isto, penso eu, um pouco assim. Ok, agora o Mário. O Mário, já viste, estamos aqui a falar de problemas da abundância. Tu és da Guiné, és quase alentejano, mas também tens o teu coração no sítio certo. E eu fico feliz por esta ideia que nós todos promovemos, em que todos participamos, de poder fazer a afirmação da individualidade, da diversidade. E a minha pergunta específica é: tu fazes uma cozinha de inspiração alentejana e que lugar é que tu encontras para a tua essência enquanto cozinheiro, ou pelo menos o teu sangue, e lugar para a afirmação da cozinha da Guiné? É que se não arranjas, a gente tem que te arranjar aí um sítio para tu fazer isso. Ok. Em relação à cozinha da Guiné, eu nasci lá, vim para aqui muito pequenino, portanto não tinha muito conhecimento da gastronomia da minha própria terra. Culpa minha porque nunca a estudei. E há poucos anos percebi que estava a ser um pouco pateta, digamos assim, porque estava a fugir às minhas próprias raízes. Também se calhar por algum receio de arriscar e correr mal, se calhar também foi por isso, mas percebi que tinha que mudar, percebi que tinha que incorporar coisas da minha terra, tive que aprender, e ainda estou a aprender algumas coisas com a minha mãe, que já sabia fazer, mas tinha aquele receio de apresentar-lhe no restaurante, a aceitação, como é que vai ser, como é que não vai ser. Penso que foi um erro, porque hoje estou a praticar uma cozinha que eu gosto de chamar Sabores do Mundo. Eu não tenho uma cozinha típica alentejana neste momento. Tenho pratos alentejanos, tenho pratos inspirados na minha terra, portanto tenho pratos de Nepal, tenho um cozinheiro nepalês e aproveitei os seus conhecimentos. Portanto tive que perceber que fugir às minhas raízes não era o certo, porque estou a fugir à minha identidade. Apesar de ter vivido cá praticamente a minha vida toda, eu vim para cá com 3 anos, cresci aqui, aprendi tudo aqui, mas não deixo de ser guineense. Vim de lá, cresci a comer comida guineense toda a minha vida toda. A minha mãe não faz pratos portugueses, comida guineense em casa, e acho que era ridículo não tentar transportar esse conhecimento e tentar dar a conhecer um pouco também da minha história aos meus clientes. E hoje, aos poucos, já vou incorporando isso. E vês abertura? Vejo. Para já, está a correr bem. Neste restaurante onde estou agora, é a primeira vez que o faço. Nunca o tinha feito em lado nenhum. É a primeira vez que o faço. Estou a incorporar aos poucos, para não causar muito choque também. Porque nós temos pratos bastante fortes. Mas para já está a correr bastante bem. Ok, obrigado.
Bom, o meu papel hoje aqui é de partilhar esta ideia de ser o coordenador com o Zé Júlio, mas o Zé Júlio, na maior parte das vezes, quer dizer, ele está sempre em vários lados, mas está mais naquele lado, portanto eu agora tenho que lhe fazer a ele umas perguntas. É que este moço novo tem 50 anos, tem feito, tal como aquele outro ali, o Nobre, são dois renovadores ou prolongadores da cozinha do Alentejo. No entanto, santos da casa não fazem milagres. Portanto, tu quer-me parecer, pelo que eu te conheço já há muitos anos, és mais conhecido quase fora de Porto Alegre, no país inteiro te reconhecem, do que em Porto Alegre. Sim, isso é sempre assim. Qualquer pessoa. O António Nobre é de Beja, mas também é conhecido em Évora, não é? Mas eu não levo isso a mal. Não, claro que não, mas o que é que se passa aí? Portanto, é essa ideia. Santos da casa não fazem milagres. Isso chega com a explicação. Porto Alegre, para já, é uma terra muito especial. É um sítio espetacular para se viver. É uma cidade lindíssima. É a cidade dos 7 conventos. São Mamede nasce em 7 ribeiras, que se transformam alguns deles em rios. Tem um ambiente fantástico em termos de natureza, em termos de produtos. Ali confluem praticamente a planície e a montanha, portanto temos produtos normalmente da planície, como o porco do montado e depois os borregos, depois temos o cabrito da serra, depois temos as galinhas, os patos, portanto temos ali uma confluência de todos os produtos que normalmente são característicos de regiões diferentes, ali confluem muitos produtos, e entre os quais também, claro, este o rio e as ervas aromáticas, é uma zona de produção de orégãos brutal. Conheço pouca gente que compra orégãos em Porto Alegre. Toda a gente vai apanhar orégãos, toda a gente vai apanhar castanhas, mas também podem ir apanhar bolotas, também podem ir apanhar cerejas, que são espetaculares. Não é? Eu, em prova cega, já fiz várias vezes e dou 10 a 0 a qualquer outra cereja portuguesa. É mesmo muito boa por causa da acidez, por causa da serra, do Vale de São Julião. Mas há o vinho também. E também tem um microclima especial para vinhos. Temos vários produtores de vinhos. Realmente, a única coisa que nasce ali que não é assim grande coisa são as pessoas. Nunca vi terra assim. Terra boa, gente ruim. Aquilo deve ser da alimentação que dão aos porcos e que não dão às pessoas. Mas as pessoas são piores que os porcos. E, além da inveja incessante, sempre permanente, de quem possa tirar um bocadinho a cabeça de fora, mas isso acho que também é um pouco em todas as terras. Ok. Olha, durante a pandemia tu tiveste a oportunidade de sacar da caixa um projeto que já tinhas iniciado há uma carrada de anos, que são os enfrascados. Partilha lá como é que isso correu. Sim, durante a pandemia nós resolvemos então fazer o selo de controle veterinário, temos a certificação da DGAV e começámos a produzir com autorização para vender, para revender, digamos assim, para vender, e tivemos um sucesso brutal e faturámos quase tanto como se tivéssemos um restaurante aberto a vender frascos. Chegámos a vender 2.000 frascos enfrascados de tombalobos por semana e para todo o país, para a Hungria não, para a Alemanha, para a França, para a Itália. Foi um mega sucesso não, tanto que nós neste momento estamos a pensar em montar uma cozinha de produção para produzir esses enfrascados. E que receitas é que são essas? Temos 8 neste momento, estamos sempre a testar novas, mas acho que estas 8 vão ficar por muito tempo. As mais antigas eram a perdiz de escabés, a fraca de escabés, e depois temos o pato assado com laranja, temos o coelho em molho de vilão, e depois temos o frango sacaninha, que foi uma parceria que fizemos com a Mendes Gonçalves, a Paladinho, com os vinagres e com os piripiris. E depois temos o do porco, temos a orelha grelhada, temos os pezinhos de coentrada e o lacão em vinho tinto, que é uma receita muito de Évora, que é o lacão estofado em vinho tinto. E portanto são pequenos frascos em vinho? Pequenos frascos, 200 gramas, são 200 gramas de carne quase pura. Temos algumas edições especiais, com vinagre da Quinta das Bajeiras, por exemplo. O Mário Sérgio ofereceu-nos uns litros de vinagre e nós fizemos uma edição especial. De vez em quando aparecem os coelhos bravos e é assim que apareceram os enfrascados, porque havia os caçadores que apareciam ao restaurante e diziam: pá, não tenho aqui 120 pardizes e aparece que esta casa a minha mulher dá-me um tiro.
transformam lá isto aí em pardizes de cabeças e eu levo já as pardizes feitas e ela assim pode ser que me dê qualquer coisita para comer ou para beber. Lá foi, eu trocava pardizes por frascos e neste momento ainda faço isso, de vez em quando ainda consigo, os caçadores ainda, este ano já levaram aí à volta de 1000 pardizes para eu transformar. Eu dou-lhes uma parte em frascos e eles ficam todos contentes e nós também. E foi assim que nasceu um bocado os enfrascados nesta tradição de pardizes de escabeches. Com a economia circular. Exatamente. Que é referida, os escabeches são referidos em muitos livros, já, né? Professores, o Alfredo Saramago é que era o grande impulsionador dos escabeches. O Alfredo Saramago é que foi o grande impulsionador dos escabeches, porque era um homem que adorava ir lá ao Tomba-Lobos e estavam sempre a chatear. Produz isto, faz aquilo, faz o outro. E era uma pessoa espetacular. E pronto, e olha, e é assim, se nós temos que nos reinventar, a minha reinvenção foi esta, de produzir conservas tradicionais, assentes neste ponto do vinagre como meio de conservação. Okay. Antes de começarmos a voltarmos ao tema do peixe do rio, queria perguntar ao Gonçalo e ao Mar, que estão os dois em Évora, se conseguem explicar o que é que se passou ali. De repente parece-me que há ali uma explosão de restaurantes. Ok, Évora já tinha a sua tradição de ter uma restauração e também um serviço de sala bastante característico, mas do ponto de vista da restauração agora anda para lá muita coisa nova. O que é que foi aquilo? Tu próprio fazes parte desses novos ou se calhar não? Já tens o teu restaurante aqui há 6 anos, talvez? Sim, olha, agora houve num pequeno almoço dos cozinheiros que até falámos um pouco sobre isso, a malta lá em Évora, e acho que isto é sempre quando olhamos para o que se passa no Alentejo, vamos sempre ver o que é que se passa na casa dos outros, por assim dizer, e enquanto empresário, porque vais criar uma empresa para tentar vingar o teu negócio, pensas sempre um bocado, se eles também conseguem, eu também acho que vou conseguir. E acho que isso foi um pouco por aí. Surgiu também uma vez em conversa, já não sei se foi com o Filipe do híbrido ou assim, que disseram, pá, Gonçalo, eu acabei por abrir também o meu restaurante porque vi que tu também estavas a conseguir e então é um pouco esse espírito... Inspiram-se uns aos outros? Acho que sim. E há clientes para todos, não é? Sim. Antes do Covid a gente não se podia queixar, durante o Covid a cidade continua a ser bastante visitada, era um bocado cético em relação a isso, porque vivemos muito tempo confinados, mas os portugueses deram uma resposta fantástica, estávamos mesmo cansados de estar em casa e as pessoas acabamos por ter muitos visitantes e muitos locais, e os próprios locais a reconhecerem a cidade, porque existe uma vida dentro do centro histórico de Évora e existe toda uma outra vida que se passa por volta. As pessoas às vezes nem sequer precisam de ir ao centro histórico, então não sabem o que é que se passa lá dentro, parece uma bolha que ali está. E vou passar agora ao Baldo. Eu partilho um pouco da opinião do Gonçalo. O meu restaurante, no meu caso, ainda não é totalmente meu, mas também foi muito por aí. Decidi arriscar, porque se os outros conseguem, porque não eu. E depois em Évora, felizmente está a abrir muitos restaurantes novos, porque Évora é uma cidade pequena, com imensos restaurantes, mas onde a oferta é muito igual. Há muitos restaurantes... Mas estes novos não vieram trazer aqui alguma coisa? É mesmo isso que eu queria dizer. Estes novos é que têm dado ali uma frescura à oferta ali em Évora. Há coisas diferentes. São restaurantes novos, mais oferta, mais diversidade, porque os que já existiam são muito iguais. Nós vamos a um ao outro, vemos já um apartamento diferente, meio os sabores. Okay. Fica então aqui aquela ideia base de que pode ir um à frente que inspira os outros. Vamos agora passar por uma pergunta, Zé Júlio, esta pergunta dá faca. É para aqueles 5, os pasteleiros não estão agora a par disto. 5, sim. Que é, estamos num congresso de peixe do rio, se usam sim ou não peixe do rio, se usam, no que é que fazem, se não usam, porque é que não usam. E pronto, eu vou buscar tomates para a plateia. Bom, então, eu no meu restaurante uso peixe do rio. Acho que, não sei,
sou o único ou não, mas e o que eu faço, e é o que eu tenho estado a fazer nestas últimas semanas. Começou a época do sábado. O sábado para mim é o meu favorito e o que eu mais gosto de trabalhar. A forma como o faço, acima de tudo, é mais, não digo tradicional, mas mais comum, que é o sábado frito, em que ele é marinado em ácido, vinagre ou limão e depois panado e é servido com a sorda de ovas do mesmo, se bem que a sorda de ovas é já uma forma mais preguiçosa de o fazer, porque existe por trás, e acho que é no norte de Portugal que existe uma forma diferente de o fazer, mas pelo menos é o que tem mais aceitação e eu não me posso queixar da minha parte, mesmo a questão das espinhas e tudo mais. Há bocadinho estava-se a falar da questão das espinhas, da forma de tirar as espinhas e tudo mais. Eu acho que é cultural o saber escolher as espinhas na boca, tal como fazemos com os pezinhos de entrada, e o saber tirar. Eu acho que nós estamos a ficar demasiado finos, acho eu, ao ponto de não querer tirar uma espinha da boca. Quer dizer, isso é. Eu sou apologista até de comer com as mãos, e acho que a comida com as mãos sabe de outra forma. E nós não podemos deixar de perder essa cultura de saber escolher as espinhas com a boca, o sabor que as espinhas têm, a carne junto às espinhas tem um sabor mais acentuado do que, como é o caso, por exemplo, do Lúcio Perca, que é um sabor mais soft. E a forma como eu vendo isso ao cliente também é muito importante. Ou seja, dizer que as pessoas não estão dispostas a comer, eu não acredito muito nisso. Eu acho que é a forma se nós chegarmos perto da pessoa e disser assim, tenho aqui peixe do rio, não. Olha, nós temos aqui um sábado que isto é espetacular, chegou ontem, chegou hoje, chegou quando for, fizemos assim, assim assado, fizemos isto, olha que tem espinhas, é assim que se faz. Ou seja, mas isto é a base de vender qualquer prato, não é? Porque é que nós, com o peixe do rio, temos de ser mais picuinhas? Não, é o peixe do rio, faz parte da nossa identidade. E eu, pelo menos, não tenho problemas em vender. Durante o ano, usas outros peixes? Durante o ano, também estamos a falar, ainda mal tens um ano? Ainda não tenho um ano. Durante o ano, eu quero começar a introduzir o ashigan. Acho que quero voltar a fazer aquela forma tradicional do servir inteiro. E meio que ando a tentar explorar isso. Mas até então, os únicos peixes do rio que eu tinha servido, até à época, era o sável e o Lúcio Perca. Servido no meu restaurante, comer já como. António, como é que chega a Lisboa? Se chega assim ou não? Usas o quê? Claro que chega. Eu sou um apaixonado pelo peixe do rio e sou apaixonado pela cozinha regional. Toda a gente que me conhece sabe disso. E queria dar aqui os parabéns. Não deixe morrer esta iniciativa que criou. Eu não tinha ideia que já havia 12 anos. Se calhar foi nessa altura que eu vim fazer aqui o primeiro congresso, não sei, talvez. Portanto, eu sou um apaixonado pelo peixe do rio. O peixe do rio, para mim, que eu gosto mais é o barbo. Eu gosto de sentir aquela espinha na boca e estar a mastigar e a tirar essa espinha da boca. O que é que perguntaste mais? Se usas, quais é que usas? Sim, uso o peixe do rio. E em Lisboa... Como é que usas? Como é que chegam lá? Como é que chegam? Não, chegam. O fornecedor que eu tenho abastece-me no mercado de 31 de janeiro, fica próximo do restaurante. E quando preciso, eles arranjam-me sempre peixe. Este ano vou gastar mais o sável, porque o sável em Lisboa sai melhor do que outro peixe. Celestino, Barrocal. Bem, o Barrocal, temos ali o Alqueva bem perto e há pescadores ali da zona que trabalham com o peixe. O peixe que utilizamos é os invasores, que é o Lúcio Perca, que é um peixe mais consensual, e o lagostim. Mas, de facto, o barbo é sempre um peixe que é autóctone das nossas águas. Aliás, está um bocadinho no defeso, porque está em vias de extinção, mas é onde nós conseguimos tirar as ovas para fazer uma boa sorda, e a carne é melhor. Mas aquilo que utilizamos ali mais é o Lúcio Perca, e é o que estamos a trabalhar em termos de testes e próximas cartas vão entrar, e é o lagostim também, que também se pode aproveitar, e também é uma espécie super invasora. Eu acho engraçada essa ideia de invasora. Então, o tomate, diríamos ainda hoje, passadas estas centenas de anos, que é importado. Se calhar isso do invasor, eles já estão escastos. Eu digo que é invasora porque até nós somos invasores. Há 30 anos, quando ia à pesca, eles não existiam. E agora existem. Quantos anos é que eles vão ser quantos mais anos é que vão ser invasores?
Se calhar vai acontecer a mesma coisa do Axegã ou da Carpa. A Carpa não sei, está Tem a ali. ver com classificação. Pois, sim, é a mesma classificação. A Margarida há bocado dizia que... Por exemplo, não sei se está do Sr. Gil, que se calhar não vai deixar mentir. Vai. Ou não. As Vai, carpas, passa mais ao microfone ao mar, senão... as carpas foram introduzidas na Idade Média nesta zona, porque era uma forma também de haver algum peixe nos conventos, não sei, li isto a algum lado, não sei se faz sentido. Foi tudo Senão, introduzido, até Deus introduziu os únicos que são autóctones é o barbo, os caus e as pardelhas, etc. Por aí fora. Deixa lá ver agora o que é que eles acham do peixe do rio, o que é que usam. Eu atualmente não uso. Estou a pensar em usar. Não sei exatamente qual nem como. Já eu vendi uma vez a tilápia. Mas é um peixe que eu gosto muito porque na minha terra também consome-se imenso. Faz-se moquecas, caldeiradas. Não sei se realmente se avança com a tilápia ou não, porque, a não ser que alguém conheça, a nível de fornecedores não é muito fácil, só congelado e, enfim, não é muito por aí que eu quero ir. Mas sim, quero usar peixe de rio. Não sei exatamente como, mas sim. Eu tenho usado pontualmente, tenho sempre uma abertura na minha carta onde eu tenho o peixe do dia e então vou um pouco ao sabor do vento e vou vendo também os preços junto com os meus fornecedores e as espécies invasoras são muito boas e muito apreciadas e dão um bocadinho de trabalho, mas pronto. O que interessa é sempre darmos ali o nosso toque e o produto final ser bom. E acho que é sempre as pessoas acabam por conhecer uma forma diferente de provar coisas da terra, da região do Alentejo. Aqui no Alentejo o rio tem peixe, mas nas margens também tem ervas aromáticas. De que forma é que a pastelaria consegue assimilar essa riqueza do rio, que é as ervas aromáticas, e não só os nossos citrinos e toda a nossa flora, digamos assim. Como disse, cheguei há 10 meses, não. Sim, mas conhece erva doce, pois, o Pão da Ribeira. Erva doce é incrível como é consumida. Aqui no Alentejo não tinha essa noção. Metem erva doce em muita coisa. É muito apreciada. O peixe também. Estes são os primeiros impactos que eu tive, mas a erva doce acho que ganha aos pontos. A erva doce, a canela e o limão acho que é aqui, não sei, faz aqui o pleno aqui no Alentejo. E a laranja? A laranja. E os coentros. Vamos agora. Eu penso que aqui a questão acaba por ser um bocado a conjugação de sabores daquilo que existe como tradicional, não é? Alentejano. Espera, que o Telmo quer fazer uma declaração, tens que ir ao carro. Sobe aqui Não, então. não está a ser filmado, está a ser visto por muita gente em casa. Já que interrompemos as pessoas assim, agora também vem cá. Não, faz bem. Aliás, a seguir vou pedir ao Bagulho e ao Portela para depois também prepararem uma declaração. Mas só depois disto acabar. Então, muito bom dia a todos. Bom, onde eu queria chegar é o quê? Já que estamos a falar nas ervas aromáticas que conseguimos encontrar junto a águas doces, não é? Rios, ribeiros. Aqui acaba por ser um bocado a conjugação de sabores que o Virgílio, o José Júlio, vou por fazer isso também, foi no último evento, existe ter aquela conjugação de sabores com o tradicional, não é? Alentejano, mas conseguirmos ir buscar algo, aqui neste caso, e pelo menos é algo que eu gosto de fazer, é conseguirmos conjugar aromáticos, não é? Ervas, neste caso, para haver ali uma conjugação, encontrar um equilíbrio, porque quando estávamos a falar há pouco do que é a tradição e que a tradição é uma evolução, eu defendo que, por exemplo, agora vamos ao norte, um pudim abado de periscos deve ser sempre um pudim abado de periscos. Mas só podemos conjugar com alguma coisa para que o torne mais ligeiro. E isto... Conjugar para ti implica alterar a receita? Não implica alterar a receita, mas implica as pessoas conseguirem viajar através do sabor. Ou seja, sei lá, a sericaia é a sericaia como todos nós a conhecemos. Mas se eu conseguir conjugar a sericaia... Cuidado, vais dizer. Sim. Aqui está a ser gravado. A sericaia é uma sericaia, ok? Mantém-se.
mas como fez o José Júlio e bem, porque não servi-la com gelado de poejo? Vamos aqui buscar frescura. Pá, e penso que, na minha opinião, a pastelaria e até mesmo a cozinha, esta viagem, é isto que as pessoas procuram. Quando vamos a um restaurante, nós queremos uma experiência. É como ir ao teatro, por exemplo. E temos de estar abertos para isto, como é o peixe, não é? O peixe do rio. Achas que vais conseguir criar um macaco depois? Fácil. Fácil. O Telmo era formador lá do Rio e abriu várias fábricas e a Andréa também, como é óbvio, e estão neste momento em Camaior a tentar fazer um trabalho que não é de mudança, mas de perseverança. Exato. É uma pastelaria de referência. E é lá do Rio. Como há pouco o Gil referiu, foram Sim, falou que eles puseram, entre aspas, o macarrão na moda. Era algo que já não se ouvia, não é? Há muito também tempo. estás cá há 2 meses, Sim. como a tua mulher. Exatamente. Como é que está a correr? Está a correr bem, Estás passo a passo. terras do Alentejo? Estou a gostar de... É assim, eu sou transmontano, ou seja, eu cresci na calma, com o tempo. Pá, e no Alentejo eu consegui descobrir isso novamente, não é? Poder levar o meu filho à escola a pé, não ter que estar 2 horas no trânsito, nem em stress e por aí fora, ou seja, eu valorizo também isso. Chega uma fase da nossa vida que não é só trabalho. E conseguirmos conjugar trabalho com a nossa vida, pá, é o ideal. Portanto, obrigado Alentejo. Queres fazer uma pergunta ao Portela? Quero chamar aqui o Portela também, o Nuno. E a minha pergunta para o Portela é, num momento em que ele está tão apostado em servir carnes maturadas e as conversas que eu tenho tido com ele, de que forma é que, e no restaurante dele também se come muito bom peixe, se a ideia dele em relação ao peixe do rio é a mesma em relação ao peixe do mar, por exemplo? Boa tarde. Eu acho que acima de tudo, já foi um bocadinho aqui falado, basicamente aquilo, e todos batemos nos mesmos assuntos, nas mesmas coisas. Acima de tudo, acho que é valorizar aquilo que é nosso e a nossa região. E eu cresci, nasci em Campo Maior, também sou da malta da pesca, do Chévora, um bocadinho aqui já do Guadiana também. E eu acho que, acima de tudo, essa valorização tem que ser feita. E tem que ser feita por nós, que estamos todos os dias em contacto com as pessoas. É verdade que podia haver essa educação logo desde os pequenos, como o Gonçalo falou, e acho que faz todo o sentido. Mas a mudança tem que ser feita de alguma forma. O peixe do mar é ótimo, ou do mar, e o do rio não é pior. É preciso sabê-lo vender, sabê-lo... Vai cair? É preciso sabê-lo vender, sabê-lo fazer, aproveitar também aquilo que é nosso, aquilo que é as nossas aromáticas, a segurelha, a hortelã, o poejo, e a partir daí eu acho que o caminho é feito dessa forma. Claro que sim. Queria chamar também o Rui, só para lhe fazer uma pergunta. O Rui tem o restaurante do Pompilho e serve cerca de não sei quantos almoços, não sei quantos jantares. É um restaurante que tem bastantes clientes. Que peixes do rio é que tu tens lá no teu restaurante? Bom, eu neste momento não tenho nenhum peixe do rio. Eu duvido que no Conselho de Álvares alguém vendesse mais peixe do rio que nós aqui há uns anos. Portanto, nós seguramente vendemos mais de 100 kg ou 200 de peixe do rio todos os anos, ou todas as semanas, mas perdemos um bocadinho a noção. Era isso para mim, porque eu gostava daqui ter vindo e ia pedir a palavra para dizer exatamente isso. Criou-se um bocadinho a noção que o peixe do rio era depreciativo. Não podíamos ter peixe do rio porque a pessoa não gostava, não queria, porque deixou-se quase de usar. E nós deixámos de ter. Deixámos de ter e talvez fosse um erro nosso. Um erro nosso porque perdemos ali uma tradição. Há quantos anos isso tem por ano? 14, 15 anos, bem, que não temos peixe do rio. E para nós foi uma coisa que se calhar não devia ter acontecido. Não devia ter acontecido porque era um recurso alimentar que nós tínhamos ali ao lado e que perdemos. Perderam-se os pescadores, perderam-se alguns postos de trabalho
perdeu-se alguma subsistência de algumas pessoas e que foi, de facto, foi um erro que nós cometemos e que para cooperar agora não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Sim, mas tu tens uma facilidade que tens a caça, né? Podes associar um pouco o campo ao rio e sim, podes introduzir facilmente. Né? Nós temos 90% dos pratos nossos são típicos alentejanos, não é? Portanto, nós tentamos, nós não vimos de escola, portanto, as cozinheiras que eu tenho há 30 anos ao lado do fogão é a minha cunhada e outras 2 pessoas. Portanto, lá estão e que aprenderam com a minha mãe e aprenderam com as mães dela. Portanto, nós, em termos de cozinha, nós não temos feito um trabalho especial em desenvolvimento, portanto, não aplicamos estas coisas que vocês fazem. Portanto, nós tentamos continuar com aquilo que se fazia aqui há uns anos. Mas eu agradeço. Porque eu gosto muito de ir ao teu restaurante e a outros. Por exemplo, gostava também de chamar o Paulo Bagulho, tem o restaurante em Nisa, muito focado no peixe do rio. A semana passada fui lá comer uma açorda de ovas com sábel frito, absolutamente incrível, espetacular. E eu gostava que ele falasse um pouco de qual é que é a motivação dele de fazer um trabalho não só cultural, porque o Pátio das Festas é um sítio onde nós vamos reviver a antiguidade, quando se faziam as festas dos casamentos, os afogados de borrega, essas coisas todas. Qual é a tua motivação? Porque eu sei que, como dizia o Paulo há bocado, que eu em Porto Alegre estou sozinho, mas tu em Nisa também estás mais sozinho que eu, não é? Sim, é verdade. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui, efetivamente. Comida, a gastronomia, a cultura estão sempre de mãos ligadas e é assim que a gente as deve entender e desde sempre é isso que eu procuro fazer. O Zé estava a referir a questão do peixe do rio, ele é muito importante desde o início que eu me conheço, à semelhança do chefe Celestino. Nós íamos à pesca para a Ribeira, talvez assim. Era de família, portanto, a sexta-feira santa nós comíamos sopa de peixe do rio, peixe frito. O peixe que comíamos era o escalo, em Nisa chama-se o bordal, eu sou de Nisa, portanto, na zona da Ribeira de Nisa, em Nisa, não Ribeira na zona de Porto Alegre, mas a Ribeira passa por Nisa, portanto, e nós íamos à Ribeira de Nisa fazer esta pesca e esta tradição que era juntar a família toda à volta do peixe do rio, que eram os bordalos, então. Fazíamos sopa e era frito os peixes pequenos. Isto vai-nos ficando na memória, nem sempre a vida nos empurra e nos conduz para a restauração, para a gastronomia, tudo isso, nós fazemos o nosso caminho. Eu fiz o meu, eu sou técnico de reabilitação física e foi isso que fiz durante quase toda a minha vida. Mas também, às vezes, há caminhos que nos aparecem à frente e aquele caminho que me apareceu há 12 anos atrás, em 2010, fui ocupar um espaço que se chama atualmente Taverna da Vila, que já não chama, que eu já converti, chama-se Mercearia do Quintal e do Quintal da Festa, que é um espaço cultural onde antes aconteciam os casamentos, portanto estamos a falar há 40 anos e daí para trás, e onde a tradição e a gastronomia eram muito fortes, portanto à volta de um espaço como o Quintal da Festa, que era cedido por lavradores, tudo aquilo que se passava naquele cenário tinha um grande objetivo, que era pôr aquele casal a viver melhor. Portanto, num quintal emprestado, onde toda a gente ia, deixava algum dinheiro, numa altura em que o dinheiro não acontecia assim, caído do céu, como acontece, ou como tem acontecido, não sabemos se continuará. O que é que em Nisa se fazia então? Portanto, juntava-se toda a coletividade e financiava este casal, dando dinheiro, ficando apontado o seu nome num caderno, numa folha, e isso era um compromisso de honra que nós tínhamos uns para com os outros. Portanto, a seguir eu vou ao casamento de quem me ajudou, ao seu quintal da festa, e vou-lhe dar na mesma proporção aquilo que ele me deu. E este alto cultural e o que envolvia toda esta estrutura, por trás e por base, e na essência estava a gastronomia, como é óbvio. O que é que acontece? Eu já volto à questão do peixe do rio e como ele é importante, vou-vos só dizer um pouco daquilo que me apaixonou e porque é que eu também entrei nesta nova coisa de há 10 anos para cá. Porque achei que não só a história em si, mas tudo aquilo que é o caminho que muitas vezes nós temos cego na vida em que andamos, talvez recuperando coisas do passado, possamos ter um outro caminho no futuro. E aquilo que eu acho que consegui ver foi de que forma é que as pessoas eram tão amigas, tão próximas e de que forma é que uns contribuíam para o bem-estar dos outros numa altura em que a vida era tão difícil e por que não prepararmos isso e por que não prevermos que a vida não ser sempre tão fácil como tem sido até aqui.
Este quintal e este espaço tem uma casa de noiva, espelha também como é que acontecia que as moças bordavam toda a sua juventude para que no dia do casamento elas pudessem não ter um enxoval, mas vender. Sendo pobres, elas expunham e ganhavam o seu próprio dote. Portanto, isto somado com a receita dos casamentos fazia um ato cultural e ao mesmo tempo financiava. Este é o que está na base do meu projeto e da história. E depois toda a gastronomia. A história da Taverna da Vila, quando começou, e eu comecei por recuperar a questão do peixe do rio, era um ponto importante. Eu ainda trabalhava, como trabalho na outra área, portanto, usava só os fins de semana. Eu no restaurante da Taverna da Vila fazia 4 refeições. Fazia 4 refeições e 2 eram para as pessoas de Nisa, 2 eram para as pessoas turistas. Porque Nisa também não tem assim um turismo tão grande. Então não vamos fazer alguma coisa só para turistas, o que é que faço o resto do tempo? E o que eu preparei foi, preciso de divulgar, preciso de que pessoas que venham provem as coisas daqui, mas muitos dos meus clientes que possam ser locais não vêm comer isto ao meu restaurante. Talvez venham comer peixe do mar. Eu fiz peixe do mar na altura. Portanto, tinha 2 refeições tradicionais, sábado ao almoço e domingo ao almoço, e dos jantares tinha a ver com a outra parte, com aquilo que eu queria dar às pessoas de Nisa que normalmente não comem em Nisa, que era o bom marisco, o peixe, eu ia a Peniche pescá-lo e fazia isso. O peixe do rio, nesta sequência, eu acho que a gente tem que entender sempre um produto que tem à frente, e um peixe é mal comparado com uma vaca ou como um porco. O peixe é uma cabeça, é um lombo, é uma barriga e é um rabo. E se nós soubermos e percebermos como é que estão as espinhas do peixe e que de forma é que temos que o filtrar ou que o trabalhar, vamos separar cada uma destas coisas. Eu tenho um prato que chamo, comecei por dizer em tom de brincadeira, que eram secretos de peixe do rio. E o que é um secreto de peixe do rio? É um filete de peixe do rio que não tem espinhas. Portanto, o segredo é quando toda a gente me diz o peixe do rio, isto tem muita espinha. Mesmo atualmente no quintal, eu faço questão de, muitas vezes os grupos são grandes, e à tarde foi-se meto uma telha com peixe do rio e uma açorda de ovas ou uma sopa de peixe do rio a acompanhar. E a seguir o que me pedem é, muitas vezes, para repetir, já não são os pratos ou do encepado, ou do feijão, ou dos grelhados, ou do que seja. Olha, traz lá mais uma açorda e esse peixe do rio, que peixe era? Olha, é barbo, é lucioperca, é carpa, e na altura do sábal é sábal. Nós temos o sábal 2, 3 vezes, não é? Não temos mais que isso um peixe fresco como o sábal, que é mais nobre. Mas durante o resto do tempo temos os barbos, temos os lúcios, temos as carpas. Muitos barbos e as carpas, como nobre, eu gosto imenso dos barbos. Os barbos, para mim, é o peixe melhor que há no rio. Um barbo gordo de uma água corrente, um peixe rijo, cortas, é branquinho, frito, ou então bem cortadinho e depois cozido no caldo, é uma coisa espetacular. Portanto, nós podemos usar, temos que ter esse conhecimento e a seguir fazer com que saia fora. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rui. Já estamos aqui que fomos brutalmente interrompidos pelo motim e tivemos que começar a chamar a plateia. David, vem lá aqui que é para fazer aqui uma alocução breve sobre o teu tema. De que maneira é que achas que se pode cruzar a identidade com uma preparação para o futuro, que é um tema que eu também sei que muito te preocupa? Muito obrigado. David, olá, eu sou do projeto Terra Maia. David da Terra Maia, não sei se me conhecem, estou aqui no Landroal há coisa de 3 anos e, portanto, percebo muito pouco da gastronomia, mesmo como agricultor estou a dar os primeiros passos, mas aquilo que é inquestionável é a importância da coragem que é preciso ter para fazer eventos como este, não é? Para estarmos aqui todos reunidos a discutir este tema, e o caminho passa sim pelo esforço e pela educação, como referiram, estarmos presentes nas escolas, tentarmos trabalhar de uma maneira um bocadinho mais perseverante, não é? Portanto, esta questão das espinhas, do ser difícil de trabalhar, do ser difícil de entregar, isso não pode ser a resposta, não é? Porque se nós nos concentrarmos sempre nesta questão da dificuldade, nunca conseguimos fazer nada. Portanto, acho que é importante realmente toda a gente se esforçar um bocado para manter estas tradições e para ensinar a todos, que não é fácil, mas é importante. E é assim que nós também trabalhamos na Terra Maia. Nós produzimos um bocadinho de tudo. Toda a gente diz que somos completamente loucos e não vamos ter sucesso. E é muito provável. Mas não é isso que nos vai fazer parar. E todos nós tentamos sempre dar o nosso melhor e trabalhar os produtos de uma maneira autêntica
e fazê-los chegar da mesma maneira saudável e segura à casa das pessoas. Claro que é muito mais fácil fazer encomendas na Macro e receber tudo aquilo que se quer, e temos tido a sorte de poder contar com pessoas como o Gonçalo, que já acreditam no nosso trabalho e que pedem os nossos produtos. É muito difícil chegar a estas relações que acabam por ter continuidade, mas acho que passa por isso, principalmente a coragem e a educação que é preciso dar às pessoas para não deixarem de consumir estes produtos. Ok, tu ouviste o que eu disse. A ideia, queria que tu falasses daquele tema, que é um tema também muito caro. Agora estamos aqui no tema da identidade, não é? Sim. Mas antes de passarmos esse tema, pergunto, como é que o Gonçalo recebe lá o teu produto? Vocês têm um distribuidor? Não, nós distribuímos nós mesmos. Temos uma carrinha refrigerada com congelados e frescos, e no distrito de Évora distribuímos quartas-feiras e em Lisboa terças. Okay. E também levamos peixe do rio. Leva também peixe do rio? Sim. Temos o pescador que está ali na exposição, temos um acordo com ele e levamos sempre, por encomenda, claro. Olha, e de que maneira é que o tema identidade vos é próximo? Ou seja, vocês têm algum agricultor que seja local e que compreenda, interpreta a paisagem para colocar na terra os produtos aqui da região e tudo mais? Não, eu nasci numa quinta. O meu avô materno era alentejano, aqui dos Arcos. Passei aqui muito tempo, muitos verões e muito tempo em família. E o meu outro avô paterno também era agrónomo e tinha uma quinta de 20 hectares, onde eu cresci e me tornei rapaz. Portanto, tenho isso muito dentro de mim e por volta de 2015 eu era consultor e vivia em Berlim e andava sempre de um lado para o outro. E eu percebi-me realmente que era preciso parar e voltar ao início, às raízes da pessoa que eu era, não só porque para me voltar a encontrar, e a identidade para mim tem muito a ver com a gastronomia, com a cultura e com a natureza, é importantíssimo para mim, mas portanto, esta coisa da autenticidade sempre esteve dentro de mim, só que eu não sabia e nunca tive essa possibilidade de parar, e quando parei percebi imediatamente que era preciso fazer algo para parar, ou tentar demonstrar que há soluções diferentes desta que é a agricultura industrial e que está a Porquê que é preciso uma agricultura regenerativa? É preciso porque, ao fim e ao cabo, a coisa mais importante, um dos maiores problemas mundiais é a desertificação, não só a natureza, não é? Portanto, o solo está cada vez mais pobre, e quanto mais pobre é o solo, mais pobre são os alimentos nos minerais que têm e nas vitaminas, mais pobres serão os pratos que são servidos nos restaurantes, e a mesma coisa acaba por acontecer à cultura e tudo que nos rodeia. E nós na Terra Maia acreditamos que tudo começa no solo. Portanto, se nós realmente tivermos a preocupação de ter um solo saudável, que possa ser ainda mais saudável para as gerações vindouras, todo o produto e a qualidade aumenta e acontece. Ao passo que a agricultura que é feita, e eu não sou fundamentalista, nem estou aqui para ensinar ninguém, se não houver o cuidado da preservação e de deixarmos aquilo que é bom para a próxima geração, a qualidade vai-se perdendo e a vida e a cultura. Portanto, está tudo no nosso projeto, é aí que começa e acaba na alma, não é? Portanto, é nisso que acreditamos e temos tido algum sucesso. É muito complicado, tudo é mais caro. As pessoas que estão à nossa volta têm sempre tendência para ser um bocado fundamentalistas e quererem fazer as coisas sempre de uma maneira muito, muito científica e que está nos livros. Mas nós vamos trabalhando com experiência, por observação, e estamos a entrar numa fase que é muito gira, porque depois de 3 anos começamos realmente a ter produto, começamos a poder trabalhar com os artistas que levam o nosso produto mais além e a ter o reconhecimento também das pessoas a quem levamos os produtos a casa, e é mágico. Ok, obrigado. Bom, este é o espírito do pequeno almoço dos cozinheiros. Palmas aí. Já que estamos aqui todos nesta partilha, também vejo ali o Otávio, ele está ligado à cerveja, e agora que venha aqui a Paulo explicar se cerveja e identidade fazem sentido. Bora lá. Ninguém estava à espera. Obrigado. Estavas presente. Obrigado e parabéns por todas estas iniciativas. Sobretudo, obrigado e parabéns porque estas iniciativas normalmente acontecem em Lisboa, no Porto, nas cidades, e trazê-las ao Alandroal tem o seu mérito.
Bem, cerveja artesanal, identidade, desculpa, a tua pergunta foi? De que maneira é que a cerveja artesanal é reflexo da identidade? Ora bem, a cerveja artesanal, vamos situar onde estamos, que é neste país. Se bem se lembram, em 2010, 2012, ninguém falava em cerveja artesanal, não se conhecia. Nós temos uma cultura muito, eu vou-lhe chamar básica, de cerveja, cultura cervejeira, porque durante décadas, nós fomos habituados a beber 2 ou 3 cervejas industriais, em que praticamente a sua qualidade não é o maior mérito que tem, mas no mundo inteiro surgiu, há cerca de 25 anos, obviamente nos Estados Unidos, que são um dos grandes países cervejeiros do mundo, surgiu todo este movimento global de criar cerveja. No fundo, eles foram fazer aquilo que nós deveríamos ter feito, que era ir às origens das coisas, porque a cerveja, provavelmente, dizem, não há competição, mas provavelmente é anterior ao vinho. Provavelmente. Foi só uma pequena provocação. Mas, porque é água e cereais, e depois a evolução ao longo dos séculos. A identidade, se falamos de identidade, nós não temos uma cultura cervejeira em Portugal. Temos vindo a criar. Mas se ela é feita aqui ou em Trás-os-Montes, no Minho ou no Algarve, sim, pode ter obviamente que sim. Quando falamos de cerveja artesanal, estamos a falar de uma receita que nada tem a ver com o processo de industrialização dos ingredientes. Fazer uma cerveja artesanal, aquela que ontem provamos, e que vocês, há um show cooking 2 também podem provar, que está ali no frigorífico. Aquela cerveja leva ingredientes premium e ingredientes selecionados e, em alguns casos, ingredientes que só existem num ou outro território. Por exemplo, aquela cerveja de castanha, que tu bem conheces, que é feita aqui, é com castanha de Marvão. É mais um produto que está ao nosso alcance, é um produto que nós precisamos de o conhecer e de o reconhecer, porque realmente tudo isto é muito novo, muito novo. Agora, é uma grande oportunidade, territorialmente, de perceber que é um produto que está à nossa disposição, é um produto que nos pode envolver também, porque a restauração, isso é uma pergunta que se fez aqui há uns tempos em Espanha, a um grande cozinheiro, como é que numa carta de vinhos incrível que tinha, numa oferta gastronómica incrível que tinha, como é que mete uma São Miguel? Passo publicidade e uma industrial. Como é que uma São Miguel é uma cerveja que pode acompanhar coisas tão incríveis que estão a passar no nosso restaurante? Mas, como te digo, a identidade tem a ver com a história deste percurso que nós estamos a fazer com a cerveja artesanal em Portugal. Sinceramente, desde 2013, a primeira vez que lançamos um festival, faltavam 2 dias e nós andávamos à procura de cervejeiros portugueses que não havia. Havia uma malta que fazia nas universidades, que depois foram spin-offs para o mercado. E hoje, ao fim de 8 anos ou 9 anos, existem 100 projetos de cerveja artesanal em Portugal. Como é que vês uma adega ter comprado uma marca de cerveja artesanal? É uma extensão do negócio, obviamente, mas nesse exemplo que deste, que é, pode-se dizer, não é, que é o Esporão, é a herdade do Esporão, também está uma cultura que lhes é inerente, porque eles adquiriram a mais antiga cervejeira artesanal portuguesa, a pioneira, a Sovina, e tomaram conta de um negócio que não conheciam. E estes primeiros 4 anos têm sido muito difíceis, nem conseguem afinar ainda. Mas o grande projeto deles é outro. O grande projeto é porque eles têm tudo. Eles até têm trigo. Eles têm os cereais. Achas que a nossa cerveja portuguesa tem mais qualidade que uma belga, que uma cerveja do norte da Europa? Não podemos generalizar dessa forma, não. A cerveja portuguesa atingiu, nos últimos 3, 4 anos, alguma maturidade. Nos últimos 2, por coincidência na pandemia, uma qualidade acima da média,
Se calhar foi aquela coisa de não ter o stress de ir para o mercado. E neste momento a qualidade da cerveja portuguesa é bastante acima da média. Quais são os novos termoços? Ora bem, os termoços serão sempre os termoços. Não, mas para acompanhar a cerveja artesanal. A cerveja é uma bebida democrática. A cerveja pode ser bebida sozinha, pode ser. O termoço e o camarão. O termoço e o camarão e aquelas coisas são os salgados, normalmente vão com as cervejas. Mas isso é um clichê, se calhar, da tal cerveja industrial e do termoço. Claro que sim. E do Eusébio e do camarão. Há alguma cerveja artesanal que se beba quente? Cerveja artesanal quente? Ora bem, a cerveja deve ser à temperatura ambiente. Ela tem, organolepticamente, é mais interessante perceber os ingredientes de uma cerveja artesanal quando ela não está numa temperatura acima de muito frio. Portanto, numa temperatura de frio para qualquer coisa mais à temperatura ambiente é quando se saboreia melhor uma cerveja. Diz-me só 2 palavras sobre o festival. Ora bem, o festival... existem muitos festivais de cerveja a nascer, alguns são nossos. O festival veio aqui para o Alandroal porque o Sr. Presidente percebeu que poderia ser uma mais-valia para agregar valor aos valores que já existem no Alandroal, no território, e no Alentejo também, de forma geral. É mais um festival de cerveja artesanal. É um festival de cerveja artesanal onde nós queremos trazer players internacionais, porque gostamos sempre que as coisas fluam, que tragam conhecimento e que levem a mensagem daquilo que se está a fazer. Portanto, é muito interessante do ponto de vista de comunicação. Mas talvez o ponto mais interessante foi porque nós, uma sugestão do Presidente, quisemos juntar a uma das mais-valias da oferta deste território, que tem a ver com uma associação que se chama Dark Skies Alqueva, não é? Que é a observação dos céus do Alentejo, que é um dos produtos turísticos mais interessantes. Aliás, o Dark Skies Alqueva tem ganho prémios internacionais incríveis. Pouca gente sabe que no Alentejo temos uma oportunidade incrível de ver o céu. Beber cerveja até ficar no horizontal. A ideia é juntar dois produtos. Basicamente, essa... Espetáculo. Aqui no Alandroal vamos ter 3 festivais de grande porte. Obrigado. 4, aliás. Um já está a acontecer, que há de ser o Peixe do Rio. A seguir há de aparecer o Beer in the Sky. A seguir o Soil to Soil, Somos o que Comemos, que será a parceria entre a gastronomia e os produtores. E ainda o Fora da Casca, que é um festival que eu acho muita piada, que é das caracoletas e dos lagostins. Paulo, só te queria fazer uma pergunta. A mim? Porque também tens que responder a algumas coisas. Falas sempre de autenticidade. O que é para ti a autenticidade do Alentejo, visto que és do Algarve e vives em Lisboa? Tá bom. Então, falou-se aqui de cultura. A expressão cultural tem que ver com o território, com as pessoas, os homens no território, com esse encontro entre o homem e a natureza, e é um bom ponto de partida. Parece que cresce tudo a partir daí. Os conceitos foram sendo revistos e ao longo dos anos transformou-se e começou a chamar-se isso educação para a sociedade, com os outros. E a minha educação ali foi de uma maneira, a tua aqui foi de outra, porque tem uma espécie de um conteúdo que tem que ver com o facto de fazermos todos parte de Portugal, mas tu fazes parte de Portugal e nasceste em Porto Alegre e tiveste um tipo de educação que tem que ver com a cultura daquela região, e a minha tem de ver com a cultura daquela outra lá em baixo. Ao longo dos anos há riqueza no nosso encontro. Quando eu te falo de uma sardinha e tu me falas de uma cachoeira, no céu de cachoeira, não é? Uma cachoeira. E é claro que tu já conhecias a sardinha, eu é que não conhecia a cachoeira, mas isso tem que ver com a tua experiência de gastronomia. E, portanto, acho muito interessante esta ideia, e estamos aqui hoje a celebrar 2 anos
de andarmos pelo país. Este grupo depois inspirou a criação de outros grupos. E interessa muito que eles debatam o que é a identidade e o que é a cultura do Alentejo. Eu trago comigo a identidade e a cultura específica de um Algarve, que é o da minha terra, ali em Olhão, e depois acho maravilhoso que sejamos este país aberto para acolher as diversidades que estão neste território e que vêm de outros territórios, e que assim possamos construir um país como nós imaginamos que é, mas que infelizmente na prática não é. Portanto, nós temos que construir aquele país aberto que queremos, e a gastronomia é um grande ponto de partida. Portanto, no meu caso, tenho essa possibilidade de olhar para a gastronomia e achar que ela pode ser uma ferramenta para essa afirmação aberta e que também se pode chamar mudança social, porque não encontra. Ou seja, nós temos uma vontade e acreditamos num Portugal que não é aberto em termos de oportunidades para todos, que não prima a diversidade, então nós, cada um tem que fazer o seu papel. E, portanto, hoje estivemos aqui neste papel, agradeço a todos a vossa presença, vamos continuar nesta ideia de abertura, de darmos palco uns aos outros, de poder chamar para definir como parte da cultura a expressão dos diferentes territórios e, mais uma vez sublinhando, a partir da gastronomia, a gente dar um contributo ao país. Agora vamos almoçar, depois vamos ter a truta de manteigas pelo Mateus Freire, depois o Virgílio Gomes vai apresentar uma preciosidade, quem está, quem vai, e quem estiver vai receber uma cópia desta sua brochura que tem que ver com o pescado do Guadiana, que vai acompanhar a sua apresentação às 15h30, nós voltamos às 15h. Depois a Margarida Rego vai falar-nos sobre do rio até ao mar e, finalmente, para fechar, o uso de anémonas na culinária profissional. Escolhemos aqui um programa diversificado que fala de rio, que fala de mar, que fala de espécies aquáticas, para podermos partilhar uns com os outros e para fazermos a afirmação do Alandroal como um local onde se debatem estes temas das águas, do pescado, com especial interesse para o peixe do rio. Assim sendo, adeus. O Presidente João Maria Grilo convida-nos para almoçar num restaurante aqui do Alandroal, na Pirâmides. Portanto, vamos lá celebrar o peixe do rio, mais uma vez. Muito obrigado a todos. Espera, temos que fazer a nossa fotografia. Fazemos sempre uma fotografia.